comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1 a seguir, nós vamos ler os 6 primeiros versos dessa passagem, nós vamos meditar nessa noite, neste que é o último capítulo do Sermão do Monte, ainda que não é a última mensagem, nós teremos provavelmente aí mais umas 3 ou 4 mensagens para nós refletirmos sobre alguns temas importantes dentro desse capítulo, mas hoje nós vamos tratar a respeito do cristão e o julgamento alheio, né? A pergunta foi lançada, nós podemos ou não podemos julgar as pessoas, irmãos? Olha, o pessoal está dizendo que não, né? Nós vamos tentar entender qual é a instrução do Senhor Jesus nessa passagem tão preciosa. Mateus capítulo 7, o versículo 1 a seguir diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão, deixe-me que eu tire o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amém? Vamos orar, irmãos, pedir a graça de Deus na nossa meditação nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa noite de quarta-feira, para juntos, Senhor, meditarmos na sua santa, bendita e preciosa palavra, Senhor. Senhor, nós temos recebido dela, Senhor, a cada dia a instrução para a vida, Senhor. Nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim, Senhor, recebendo o Senhor Jesus como Senhor de cada um de nós, nós desejamos nos submeter a Ele como servos seus, para a obediência, Senhor, para seguir os seus caminhos, para seguir as suas pisadas. Senhor, para isso nós precisamos do auxílio da sua palavra, que é aquela que nos revela a tua vontade, Senhor, revela o teu querer para nós, que nesta noite, ao meditarmos, Senhor, nesta porção das Sagradas Escrituras, que nós possamos ser edificados, Senhor, que nós possamos nos alegrar em tua presença, que nós possamos ser informados, Senhor, de maneira transformadora em nossos corações, daquilo que o Senhor deseja de nós, como filhos, como servos, como representantes do reino dos céus aqui na terra, Senhor. Seja conosco, Pai. Nós oramos crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a pergunta foi lançada aos irmãos aí, até alguns, quem sabe, viram nas redes sociais o nosso vídeo curto falando sobre essa questão, né, do julgamento. Porque nós sabemos que, geralmente, quando a gente fala sobre esse tema de julgar, a dificuldade que nos vem à mente é porque, geralmente, nós pensamos no julgamento com aquelas características de injustiça. Quando pessoas julgam outras, geralmente com motivações que são motivações ilegítimas, né? São motivações que, na realidade, a pessoa faz sem refletir muito. E o texto que nós temos diante de nós vamos entender hoje que o Senhor Jesus tem uma diretriz para nós, aquilo que Ele deseja de nós, aquilo que Ele espera de nós como seus discípulos, nessa questão do julgamento. Quem sabe muitos vão se impressionar com a realidade daquilo que Jesus está descrevendo aqui sobre julgamento, porque quando eu fiz a pergunta aqui, quantos acreditam que nós podemos julgar? Pelo barulho, eu entendo que a maioria está dizendo que não. Estou certo? Levanta a mão aí, quem acredita que não pode julgar, levanta a mão. Tá, maravilha, pode abaixar. Quem acredita que pode julgar, levanta a mão. Ó, tem uns corajosos aí, irmãos, que maravilha. E nós vamos então entender a partir desse texto se nós podemos ou não podemos julgar. Quando nós lemos aqui o versículo 1, Jesus está dizendo assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. A primeira coisa que nós precisamos pensar e refletir é que se nós excluirmos todo tipo de julgamento na nossa vida, nós vamos ter vários problemas.
Vamos pensar aqui no ambiente de igreja. Se nós parássemos de efetuar julgamento dentro da igreja, nós teríamos igrejas indisciplinadas. Porque quando alguém dentro da igreja comete algo que seja contrário à fé cristã, alguém que é membro da igreja comete algo que seja contrário à fé cristã, e essa pessoa confessa o seu erro e confessa o seu pecado, ou a liderança fica sabendo daquilo que a pessoa está fazendo, qual que é a atitude que a liderança da igreja deve ter? Procurar essa pessoa, se ficou sabendo pela boca de outrem, e ir atrás dela e tentar entender o que aconteceu, esclarecer os fatos. Mas se a própria pessoa vier até a liderança da igreja, arrependida do que fez, a liderança vai julgar a circunstância de acordo com as Sagradas Escrituras e aplicar uma disciplina para essa pessoa diante daquilo que ela cometeu. Então a primeira coisa que nós devemos olhar para esse texto é entender que se nós excluirmos todo tipo de julgamento aqui, e aqui eu estou dizendo para os irmãos no melhor sentido da palavra julgamento, que significa analisar um caso, diante da circunstância que está proposta, se nós nos omitirmos nesse julgamento, nós teremos igrejas carregadas de pessoas que estão vivendo na prática do pecado, sem sequer ser aplicado sobre elas a disciplina cristã e bíblica que tanto importa. Então imagine igrejas. Será que existe igrejas, irmãos, onde a disciplina bíblica não é aplicada? Sim ou não? Será que existem igrejas onde deliberadamente há um homem traindo a sua mulher e se diz membro da igreja? E ele senta nos bancos, participa das atividades da igreja, às vezes até se envolve em atividades da igreja, em ministérios, ou em lideranças, ou até prega, canta, toca, ou faz algum outro tipo de coisa. Será que tem igrejas que toleram esse tipo de coisa? Infelizmente, nós temos pessoas, lideranças, que em nome do amor diz assim, não, nós não vamos aplicar a disciplina sobre essas pessoas. Mas os irmãos já pararam para pensar que esse tipo de atitude em nome do amor é a maior crueldade que existe? Por que é a maior crueldade que existe? Porque uma pessoa que está vivendo deliberadamente na prática do pecado, e ela não é confrontada pela igreja, pela liderança da igreja, pelos irmãos, essa pessoa não é confrontada, se ela continuar na prática do pecado dela, para onde ela vai quando morrer? Vai para o inferno. Então, se nós, na atitude de amor, não confrontarmos a pessoa na sua atitude errada, nós estamos cometendo maior crueldade ainda, porque nós estamos enviando ela a passos largos para dentro do inferno, porque o Deus que nós servimos nos pede, nos conclama e nos chama a termos uma vida de retidão de acordo com a sua palavra. Então, a primeira coisa que nós devemos refletir é que nós, em determinadas circunstâncias, em determinados ambientes, e aqui nós pegamos o ambiente da igreja, nós devemos efetuar julgamento, análise de caso, e aí então aplicar disciplina. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Os irmãos deixam os seus filhos fazer qualquer coisa dentro de casa? O que eles quiserem fazer? Ontem eu estava no supermercado, deixa eu contar um testemunho aqui. Ô, irmão Marcos, aumenta um pouquinho mais o retorno aqui, irmão Marcos, por gentileza. Ontem eu estava no supermercado, na fila do açougue, e na minha frente tinha uma mulher com uma menininha pequena, eu acredito que pelo tamanho dela, 6, 7 anos, não sei se tem criança que é pequena, que tem bastante idade, mas no máximo 9 anos de idade. E a forma com que aquela menina estava se dirigindo para a mãe, irmão, estava me dando uma vontade de ir lá e fazer justiça naquele negócio. Chamou a mãe de besta. A mãe falou assim, não, você não vai pegar isso aí não, vai pegar isso aí não. Ah, você é uma besta mesmo. Aquilo ali deu uma coçada na nuca. Falei, ai Senhor, cadê a cinta? Porque aquilo ali, nós que tememos o Senhor, é inadmissível que um filho se dirija aos pais dessa maneira. Não é que não vai acontecer, pode acontecer que tem uns filhos, que como diz Provérbios, que a criança tem momento de loucura, e a vara é que tira a loucura da criança. Pode acontecer, mas quando acontecer, aí o tribunal está instaurado. Aí vai ter que sentar diante de nós e vai ter que ser aplicada a disciplina para aquele tipo de situação que está ocorrendo ali. Então tem julgamento dentro de casa? Tem julgamento dentro de casa.
A última reflexão, é claro que em outros ambientes nós também teremos, poderíamos pensar na questão de empresas, né? Empresas têm regimentos internos e quando alguém age em inconformidade com esse regimento interno, é aplicado sanções sobre eles, também há julgamentos sobre essas pessoas. Mas aqui, uma última questão, imagine se não houvesse justiça e julgamento na parte de fora, na sociedade. Os crimes e as contravenções haveriam de ficar impuníveis, né? Uma situação onde não há nenhum tipo de punição para a pessoa que pratica. Então, tem julgamento em várias esferas. Então, nós vamos perceber que o que Jesus está censurando aqui, que Jesus está condenando, não é todo tipo de julgamento, mas é o julgamento irrefletido. É aquele tipo de julgamento que é uma ação temerária, é alguém que age de maneira a julgar outras pessoas sem refletir em si mesmo, e nós vamos entender aqui qual é a reflexão de alguém que pratica a atitude de julgar, a atitude correta e bíblica do julgamento. Nós já vimos que uma igreja, né, por exemplo, sem disciplina e sem um julgamento de causas das circunstâncias, é uma igreja entregue ao pecado. Uma família que não há julgamento dos pais em relação às atitudes dos filhos, e às vezes julgamento dos pais em relação à atitude dos próprios pais. Porque às vezes tem esposas que sentam com o marido e dizem, olha, você está agindo de maneira errada nesse ponto. Você está exigindo algo dos nossos filhos, né? E que você mesmo não é alguém que está praticando aquilo que está sendo pedido. Igual o rapaz do trabalho esses dias falou para mim que o avô dele fumava, e um dia ele viu um dos filhos dele fumando, pegou o menino, menino não, já era um homem, já 20 e poucos anos, pegou aquele homem, colocou dentro do armário com 2 carteiras de cigarro e disse, você vai fumar essas 2 carteiras de cigarro dentro do armário, pra você se intoxicar com essa fumaça, para você nunca mais fumar dentro de casa. Mas a pergunta é, o homem continuou fumando normalmente e mandando o rapaz parar de fumar. É completamente hipócrita esse tipo de atitude, que necessita de julgamento e de sanção dentro de casa, entre os pais, para entrar em consenso ali, para não cometer esse tipo de atitude errada e errônea. Então nós vimos aqui que devemos sim, em vários momentos, efetuar e utilizar o senso crítico de julgamento para julgar determinadas circunstâncias. Mas nós vamos aprender aqui nessa noite, com a graça do Senhor, como nós devemos julgar e em que ocasiões nós poderemos julgar. Tá? Então, podemos ou não podemos julgar, irmãos? Já mudou a resposta, né? Podemos, mas nós precisamos entender quando e como, tá? É isso que nós vamos entender aqui com a ajuda da palavra de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus, no versículo 2, ele diz, com o mesmo critério que você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma medida que você tiver medido, você também será medido pelas outras pessoas, tá? O verso aqui, irmãos, ele não descreve para nós quem é o agente da retribuição. Por exemplo, assim, se eu julguei alguém, sem pensar na forma que eu estou julgando, eu vou receber retribuição. E a pergunta é, da pessoa que eu fiz aquele tipo de julgamento ou de Deus? Que o versículo não diz para nós, né? Ele deixa aqui, de alguma maneira, obscuro para nós. Ele diz, com o critério com que você julgar, você será julgado. Julgado por quem? A Bíblia não diz para nós. Alguns comentaristas vão dizer que nós vamos ser julgados pelos próprios homens que nós julgamos. Então eu julguei uma pessoa, um determinado critério, e vai entender-se que aquela pessoa, no dia que eu cometer algo de errado, também vai me julgar com a mesma medida com que eu julguei a ela. Alguns comentaristas vão dizer que esse julgamento aqui seria a retribuição de Deus. E eu acredito que as duas coisas são verdadeiras. Você já apontou algum erro de alguém? E um dia você foi pego naquele mesmo erro e a pessoa diz para você, olha, você está fazendo a mesma coisa que você disse para mim. Já aconteceu com os irmãos? Já aconteceu. Com toda certeza. Nós aplicarmos uma determinada forma, uma medida de julgamento, dizendo você não pode fazer isso. Né? Vamos pegar um exemplo aqui simples para tentar descrever essa questão. Os pais dizendo assim, você não pode tomar refrigerante, meu filho. Porque tomar refrigerante tem muito açúcar, isso faz muito mal. Então tá bom, eu não vou tomar refrigerante, pai. Aí chega num dia numa festinha de aniversário, e aí tá todo mundo se alimentando, e o pai ou a mãe com aquela crise de abstinência por causa do refrigerante, a mãozinha tremendo, aí vai lá e pega um refrigerantezinho, né, bem quietinho ali, e vai tomar aquela golada de refrigerante. E quem está vindo e chegando naquele exato momento?
Eu não posso tomar, né? Mas é assim. Esse é o ponto que nós temos diante de nós, porque muitas vezes nós cometemos determinados atos de julgamento contra pessoas e apontamos os erros das pessoas, e nós muitas vezes não estaremos dispostos a receber em troco, no dia que nós errarmos, a recompensa do nosso erro. Vamos dizer que você vai e está no trânsito e você vem rapidamente e fecha alguém para poder entrar na pista, né? Vamos dizer que está numa via de mão única, você tem uma via que vai e outra via que vem, e você faz uma ultrapassagem e entra rapidinho na frente daquela pessoa, e a pessoa que está atrás de você e buzina, né? Aperta a buzina com toda a força. Você fala, nem precisava de tudo isso, nem ia bater. Mas daí no outro dia você está indo trabalhar e alguém faz a mesma coisa com você, entra rapidinho na tua frente. Aí você perde as estribeiras. Como é que pode uma situação dessa? Que falta de respeito essa comigo? Ai, meu Deus do céu. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós estamos querendo colocar diante de uma atitude de julgamento, de chamar a atenção de alguém, nós precisamos primeiro pensar e refletir se nós estaríamos aptos a receber alguém também me chamando a atenção naquilo que eu estou fazendo de errado. Você já viu alguns assim, ó? Já aconteceu, vamos usar um exemplo gospel aqui. Eu já vi gente que às vezes vem na frente do púlpito aqui e diz, os irmãos têm que vir na escola dominical. Ou tem que participar da escola dominical. Eu não vi aqui ainda, irmãos, graças a Deus, mas eu vi em outro lugar. Você tem que participar da escola dominical. Aí você olha para a pessoa e fala assim, nunca te vi na escola dominical. Você está chamando a atenção de alguém, mas você mesmo não faz aquilo que você está exigindo de alguém. Então você está tecendo julgamento para as pessoas que não frequentam a escola dominical, sem que você mesmo tenha uma atitude de ser um aluno frequentador da escola bíblica dominical. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que quando nós julgamos de maneira irrefletida alguma coisa que está diante de nós vamos sofrer o dano. Ou vamos sofrer o dano de alguém chamando a atenção de cada um de nós naquele erro que nós condenamos outras pessoas, ou do próprio Deus naquele dia dizendo, você foi incoerente. Porque você mandava as pessoas fazer determinadas coisas, mas você mesmo não estava disposto a fazê-lo. Jesus censurou em Mateus 23 a atitude dos escribas e dos fariseus, dizendo, gente, vocês colocam um fardo pesado sobre as costas dos seguidores, dos discípulos de vocês, e vocês mesmos não querem nem com um dedo mover esse fardo pesado. Vocês estão colocando leis, mandamentos, ordens de homens sobre as costas das pessoas, mas vocês não se submetem a elas. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos entender que uma circunstância que está diante de nós, que necessita de ser julgado, que nós necessitamos de chamar a atenção de alguém por aquilo, nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa e entender que se fosse eu no lugar dela, como é que seria a situação? Esse é o pensamento que deve existir dentro de cada um de nós. Será que mudaria, irmãos, a nossa maneira de julgar as pessoas? Vamos usar um outro exemplo aqui dentro da igreja. Alguém de vocês, eu já fiz isso, tá? Já vou me entregar antes, mas vocês já olharam, às vezes, para a liderança de vocês, e às vezes até para os pastores de vocês, e imaginaram, olha, ele deveria fazer assim, deveria fazer assado. Aqui eu faria totalmente diferente. Já fizeram isso? Eu já fiz. No dia que eu tive a oportunidade de me tornar um pastor de igreja, eu percebi que do outro lado as coisas não eram tão fáceis como pareciam. Porque para a gente, quando a gente analisa dentro da nossa bolha, da nossa circunstância atual, a gente pensa que as coisas são muito mais fáceis do que realmente são. Você pega um outro exemplo aqui, você olha um médico fazendo uma cirurgia. Vai tirar um cisto, é só pegar o bisturi, cortar a barriga, achar o cisto lá dentro, remover o cisto, tirar de volta e passar um fio 10 ali e fechar de volta. Não parece fácil? Mas será que realmente fácil? É isso que nós precisamos ter dentro do nosso coração. É isso que nós precisamos nutrir dentro de nós. Aprendemos a termos atitude de julgar, sim, né? Uma atitude de senso crítico diante das circunstâncias, mas não de maneira irrefletida. Nós precisamos parar e pensar se aquilo que está diante de nós, que eu estou
prestes a dizer àquela pessoa que ela está fazendo errado aquilo, se eu estou realmente entendendo que se eu estivesse no lugar dela, eu faria melhor do que ela. Você já percebeu isso? Né? Fulano fez aquele tipo de situação. Já me ocorreu muitas vezes, né? Às vezes a gente está julgando aquela pessoa, nossa, que coisa feia que o fulano fez, olha a atitude que ele teve. Mas por muitas vezes no meu coração, o Espírito de Deus estava me confrontando e dizendo assim, olha, poderia ser que você no lugar dele ou no lugar dela, tivesse feito pior do que ele fez ou do que ela fez. Essa é uma atitude de refletir, não é dizer que o que a pessoa está fazendo é bom ou mal. Porque tem coisas que as pessoas fazem de errado mesmo, e são passíveis de julgamento. Mas e no lugar daquela pessoa? Vamos dizer uma coisa aqui errada que as pessoas podem fazer, mas que quem sabe nós no lugar dessa pessoa podemos ter uma atitude ainda pior do que ela. Alguém aqui teria coragem de roubar comida, porque o seu filho está passando fome? Ninguém? Eita, povo crente, irmãos. Imagine você, os teus filhos estão morrendo de fome, igual lá no filme dos 2 filhos de Francisco, lá o menininho dizendo assim, pai, estou com fome, e o pai diz, dorme que passa. Mas vai dormir até quando para passar essa fome, né? E fome está ali, está corroendo. E se fosse o meu caso e o seu caso? Nós faríamos isso? Isso não é correto de se fazer, isso não é uma atitude, né, legal de se fazer, no sentido de jurídico a se fazer. Não é bom, é imoral, é amoral, né, uma coisa que denigre a imagem das pessoas, tem que roubar. Mas e se fosse o meu caso? Será que eu não teria capacidade de fazer pior do que muitas dessas pessoas fazem? É nisso que eu quero, junto com os irmãos, refletir. Que nós precisamos ter uma atitude de se colocar no lugar das pessoas a quais nós estamos propostas a julgar essas pessoas. Aqui é muito importante essa reflexão. Porque essa atitude, ela é exatamente aquilo que Jesus vai dizer para nós no versículo 3. Por que você está reparando no cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Não deu tempo, irmãos, mas eu ia trazer uma imagem aqui para colocar. Eu não sei se o João consegue colocar aqui, João. Tá com acesso à internet aí, né? Coloca aí, trave no olho. Vamos ver se ele acha para nós lá. Tem um rapazinho que está com uma trave no olho lá. Vamos ver se ele acha. Só para os irmãos perceberem, né? Essa imagem é bem chocante, é bem impactante, mas chama a atenção de cada um de nós para aquilo que Jesus está tentando descrever. Alguém aqui já entrou um cisco no seu olho? E você fica abrindo aqui, puxando. Sopra aqui para mim. Joga água, passa coisinha, né? Borrifa e tenta. E aquele negócio parece que está rodando de um lado para o outro. E aquilo vai incomodando. Só que qual que é o tamanho daquilo? É um tamanhozinho insignificante. O meu pai foi parar, trabalhava com construção há vários anos atrás, e eu não me lembro se ele estava batendo chapisco ou era reboco, mas voou um pedacinho de areia, um fiozinho de areia no olho dele, e ele não conseguia eliminar. O olho estava todo vermelho, estava explodindo o olho dele de vermelho. Teve que ir no hospital para fazer uma lavagem no olho, para poder remover aquele cisquinho minúsculo do olho. Só que o que Jesus está descrevendo é uma pessoa que tem um cisquinho no olho, e um outro que tem uma trave, e aqui há a possibilidade de interpretação, né? Mas eu acredito que é uma trave fincada dentro do olho. Tinha algumas cirurgias, né, antigas que eram realizadas assim, mas um pedaço de madeira fincado dentro do olho da pessoa. João, achou ali, João? A imagem é bem expressiva. Quando Jesus está proferindo isso aqui, ele quer realmente causar um impacto nas pessoas, e alguns comentaristas vão dizer que Jesus está querendo até despertar o senso de humor das pessoas, pela questão aí de ser ridículo. Olha lá, irmãos, imagine isso aí. Olha o rapaz com a trave no olho, tentando arrancar o cisquinho no olho do rapaz que está do lado ali. Olha que situação. Como é que o homem que está com a trave no olho vai enxergar direito para arrancar o cisco no olho da outra pessoa? É um caibro, é uma viga, né? O camarada, eu acho que foi fazer a garagem, né? E acabou dando uma cabeçada na viga, a viga entrou no olho. Mas é engraçado de olhar, não é? Mas não é, ao mesmo tempo, algo que nos leva a refletir o que Jesus está dizendo para nós? Você está reparando naquilo que a pessoa está fazendo, e você não está fazendo nem igual àquela pessoa, você está fazendo pior do que ela. Você está agindo pior do que aquela pessoa, você está tendo uma atitude mais cruel. Você está tendo uma atitude de desobediência muito maior diante de Deus, e é o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem.
E ele vai dizer para nós, no versículo 4, como é que você vai dizer para o seu irmão, deixa que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? E ele diz para nós assim, tira primeiro a trave do teu olho, então você verá claramente, para que você possa tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, quantos dos irmãos aqui têm o hábito do autoexame? Vocês fazem autoexame? De quando vocês têm um momento de oração, ou de leitura da palavra de Deus, examinar o teu próprio coração para ver qual é a tua condição diante do Senhor? O problema nosso como ser humano é que muitas vezes nós achamos que somos melhores do que realmente somos. Nós achamos que somos bons e que aquilo que nós fazemos supera qualquer outro tipo de coisa, mas existem momentos muito específicos das nossas vidas que Deus nos entrega diante de circunstâncias para que nós possamos ser quebrados na nossa arrogância e na nossa soberba. Nós podemos nutrir a ideia de que nós somos super espirituais. E nós olhamos para o luto de outras pessoas e dizemos assim, não, tudo bem, mas pessoas morrem todos os dias. Nós olhamos para o desemprego dentro de uma família e dizemos assim, não, tudo bem, mas Deus vai suprir a necessidade. Nós olhamos para pessoas que descobrem que têm um câncer e agora vão ter que passar por um processo de tratamento médico, e nós dizemos, tudo bem, foi a vontade de Deus para a vida delas, mas e se for comigo e com você? E se passar 1 mês, 2 meses, 3 meses e o desemprego está batendo a porta? E se sou eu e você que vamos fazer um exame de rotina na empresa, um periódico, e você descobre naquele exame que você tem um câncer? A situação muda. E é aqui que nós devemos olhar aquilo que Jesus está dizendo, nós devemos examinar o nosso próprio coração. É como Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, naquela mensagem da ceia que nós lemos, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, aqui é muito importante, porque nós precisamos refletir e olhar para o nosso coração, porque quando nós olhamos ao nosso coração diante da luz de Deus, nós descobrimos muitas coisas que não deveriam estar ali. Você vai descobrir sentimentos de ódio contra pessoas, você vai descobrir sentimentos de divisão com outras pessoas, você vai descobrir soberba, arrogância, presunção, vai descobrir mentira. Você vai descobrir muitas coisas que não deveriam estar ali dentro do teu coração, à luz da verdade da palavra de Deus. Queridos, eu queria que você entendesse isso nessa noite. A ideia aqui não é Deus salvando pessoas boas, mas é Deus salvando pessoas que são más por essência, que nasceram no pecado e que a cada dia, pela graça de Deus, depois de terem recebido Jesus Cristo, estão sendo santificadas a cada momento. Não é mais fácil reparar no teu erro do que no meu? Eu não é. Eu já falei para os irmãos, às vezes você pode ter o pecado de sair da igreja, olha que culto maravilhoso, quando você sai pela porta da igreja, dá aquele comichãozinho, não dá? Você viu a pregação? Meu Deus, aquele louvor. O irmão tirou em ré e a pessoa cantou em dó. Chegou a dar dó dela. Você viu como é que foi aquela situação? Que vergonha, aquilo que aconteceu, a apresentação, aquilo que... E a gente é tão rápido em julgar, mas e se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Será como que eu reagiria diante daquilo? Queridos, coloque isso no teu coração. De efetuar esse julgamento no teu próprio coração antes de olhar para qualquer pessoa diante disso. Isso nos livraria de crueldade. De nós olharmos para muitas pessoas e agirmos diante delas com atitude, forçosa, cruel, de tentar julgar essas pessoas, quando na verdade ela já se arrependeu do erro dela, ela só precisa de alguém que restabeleça e restaure ela. É claro, irmãos, nós vamos entrar aqui agora nos 3 tipos básicos de pessoas que temos diante de nós que precisam de repreensão. Mas nós precisamos entender, como eu disse para os irmãos, poderia ser eu que estivesse desse outro lado. Então, como eu deveria agir? Aqui é importante, irmãos, para nós entendermos quais são os parâmetros para julgamento. A primeira coisa que nós devemos fazer é perguntar, quem está diante de mim que eu vou efetuar esse julgamento? Por exemplo, se a pessoa for um irmão de fé, uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Qual que é a minha atitude em julgar essa pessoa? Qual que é a atitude que eu devo ter diante dela? Eu descobri que esse irmão e essa irmã, como diz lá Mateus capítulo 18, foi pego em alguma falta.
A pessoa errou em alguma coisa, ela transgrediu, desobedeceu ao mandamento, né? Ou até ali, como diz a passagem de Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, como que nós repreendemos essa pessoa? Pega o microfone aqui no púlpito e expõe aquela pessoa, fulano, agora é tua hora, viu? Vou dizer para os irmãos aqui o que está acontecendo. É assim que nós fazemos? Mateus 18 diz, vai entre ele, você e ele, e só vocês dois, e repreende o teu irmão. Chama a atenção dele. Ô, irmãos, isso aqui é muito importante. Nós já estudamos isso, Mateus 18, aqui na igreja, mas eu queria reforçar para você, nós precisamos ser aqueles que estão dispostos a ajudar os nossos irmãos a acertar o caminho. Essa é uma atitude nossa como cristão. Porque às vezes nós podemos saber de algo, e às vezes nós não temos coragem de ir diante da pessoa e nós terceirizamos, dizendo, eu vou falar para o pastor, ele tem a costa larga, daí o problema é dele, se ele chamar a atenção da pessoa, né? Mas nós como cristãos, nós deveríamos ter a maturidade de ajudar as outras pessoas, porque eu sei da situação dela e ir diante dela, mas com a atitude correta, com amor, e falar para ela, fulano, ciclano, você está cometendo um erro diante de Deus. O que você está fazendo é errado diante do Senhor. Eu vi um pastor essa semana testemunhando, melhor dizendo, eu li, né, sobre o testemunho, esse pastor falando no livro sobre essa questão, ele dizendo assim que a situação da igreja, muitas vezes no Brasil, em muitos lugares, é uma igreja que não fala sobre conduta cristã, sobre imitar a Cristo, viver o evangelho de fato. Tem gente que quer falar sobre tudo em cima do púlpito, quer falar de como você ficar rico, como você ser mais feliz, como você ter saúde emocional sobre o púlpito, mas a palavra do evangelho não é pregada. Já disse para os irmãos que tem alguns supostos pastores na nossa nação que deliberadamente disseram que não pregam mais contra o pecado, não falam mais sobre pecado no púlpito da sua igreja, pastores, né? Pastores de outras denominações. Então isso é triste. E esse pastor falando ali no livro, ele diz que chegou um dia para pregar numa determinada igreja, e quando terminou a pregação, ele descendo do púlpito, alguém abordou ele e disse assim, pastor, eu e a minha companheira, nós estamos num dilema muito grande de tentar compreender qual é a vontade de Deus para nós. Se a gente deve ficar junto ou não. E daí o pastor falou assim, mas como assim deve ficar junto ou não? Não, é que eu sou casado. E eu conheci essa moça aqui agora e a gente está orando para ver, né, conhecer essa moça. Entenda aqui, deixa eu tentar refletir. A mulher desse fulano estava em casa ou em algum outro lugar e ele estava com uma outra mulher dentro da igreja e perguntando para o pastor se era de Deus ele ficar com aquela mulher, que é a amante dele. O pastor disse assim, rapaz do céu, sabe aquele negócio que você parece, não estou nem acreditando que você está falando isso para mim. Aquela ira gospel, sabe, né? Que não, você não quer matar, mas pelo menos dar um mata-leão e levar no chão para ver se não está endemoniado, né? Porque, irmãos, que pergunta descabida. Essa é muitas vezes a atitude de algumas pessoas que estão cegas e insensíveis. E nós, se for um irmão, nós precisamos chamar a atenção. Ah, mas porque eu amo? Mas se eu amo de verdade, eu quero confrontar essa pessoa no pecado que ela está para livrar a alma dela do inferno. Eu não posso deixar que ela viva no pecado. E quando chegar no fim da sua vida, ela vai diretamente para o inferno, porque eu me neguei a demonstrar verdadeiro amor por essa pessoa. O verdadeiro amor é aquele que vai diante de alguém que está cometendo um erro e com verdadeira preocupação, diz assim, fulano, olha, eu amo muito você e por amar muito você, eu preciso dizer para você que você está cometendo o pecado e vivendo deliberadamente no pecado, mas eu estou aqui para te ajudar, para que você chegue ao arrependimento dessa tua prática, abandone isso e siga Jesus Cristo e faça a sua vontade. Isso tem que acontecer, irmãos, precisa acontecer. Quando é um irmão, Paulo vai dar uma dica para nós. Quem acha lá para nós, Gálatas capítulo 6 e o versículo 1, por gentileza, quem achar, lê rapidinho para nós. Gálatas capítulo 6 e o versículo 1. Acharam ou não? Olha lá, já está a dica aqui. Quem pode ler para nós lá, bem alto? Espírito de mansidão.
Olha que coisa importante que nós aprendemos aqui. Se alguém for surpreendido em alguma falta, aqueles que têm maturidade cristã, que têm conhecimento das Escrituras, têm que ir diante daquela pessoa com mansidão para corrigir essa pessoa. Só que o sentimento que Paulo ensina é tendo cuidado para que você, naquele afã, naquela ganância de chamar a atenção da pessoa, acabe sendo injusto e fazendo com ela aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então aqui é a atitude, irmãos. Alguém aqui já foi repreendido com amor? Já ou não? Alguém que gosta de ser chamado a atenção em público? Ei, fulano, mas é que absurdo mesmo, hein? Coisa feia. Imagina o chefe fazendo isso, irmãos. Pena linha de produção. Você fica feliz ou não? Meu Deus do céu, revolta medonha. Mas se aquele chefe te chamar na sala e falar, ó, fulano, eu tenho reparado assim, 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 assim. E, infelizmente, essa forma de agir não está correta. Isso é ruim para você, é ruim para a empresa, isso é ruim para todo mundo, teus colegas de trabalho e tal. Eu queria pedir a você que você mudasse essa postura. É possível isso ou não? Muda a situação ou não? Você vai atender essa pessoa? Muito daquilo que nós dizemos, às vezes é o tom de voz daquilo que nós dizemos. Você já viu que às vezes numa discussão, as palavras estão corretas, mas o tom de voz está errado. Está falando tudo certinho. Eu me lembro de uma reunião de obreiros, né, há vários anos atrás, que o irmão estava falando e estava espumando. E tudo que o irmão estava falando era verdadeiro mesmo, era coisa que era necessária. E o irmão se levantou na reunião e disse, ô querido, as palavras tuas estão, olha, é isso aí mesmo. Mas o teu espírito está errado, hein? E o irmão deu aquela acalmada assim, deu uma segurada, porque era de fato isso. Porque nós muitas vezes vamos chamar a atenção de alguém e nós fazemos como se fosse o nosso filho, como se fosse a nossa criança. E eu aprendi até com os próprios filhos, isso é difícil para os pais muitas vezes, mas tem um livro que fala sobre educação de filhos, Pastoreando o Coração da Criança, do pastor Ted Tripp. Ele diz que nós agimos muitas vezes com os nossos filhos como se eles fossem propriedade nossa. E tudo que pertence a nós dizemos assim que fazemos o que nós queremos. Só que essa atitude é errada, ele ensinando no livro, né, falando que é errada porque os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. Então eu não trato os meus filhos como propriedade minha, eu trato como propriedade de Deus. Então muda a situação. Quando nós vamos chamar a atenção de um irmão que está cometendo uma falta, não é meu filho, é meu irmão. Ele tem um pai que é Jesus Cristo, mas que confiou a nós a responsabilidade de ajudar esse filho, esse irmão nosso, a ser restabelecido naquilo que a pessoa está falhando e que está errando. Então a primeira pessoa pode ser que esteja diante de nós, que precise de um julgamento, que precise ser colocada diante daquilo que ela está fazendo de errado, é o nosso irmão. Nós precisamos fazer isso com amor. Existe um outro tipo de pessoa, que são as pessoas que estão vivendo em heresia ou aquelas que se recusam a se arrepender. Quem pode ler para nós aí Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, bem rapidinho também. Tito 3, verso 10 e 11. Tito vai descrever para nós que são aqueles que estão com o coração endurecido, estão cegos espiritualmente, às vezes até gente da igreja. Você já viu aquelas pessoas que às vezes saem da igreja e começam a falar sobre umas heresias, e às vezes os irmãos vão visitar aquela pessoa e a pessoa não arreda o pé e continua vivendo aquele tipo de erro? É isso que está sendo descrito aqui por Tito 3, 10 e 11. Quem achou pode ler para nós, bem alto. O homem faccioso, o homem que promove divisão. Você chamou a atenção dele, chamou a atenção de novo, e ele se recusa a se arrepender? O que diz lá, Marjosinete? O verso 11? Já está condenado, um pouquinho antes, lá no verso 11. Já está condenado. Então a atitude é de se afastar dessa pessoa. Ela se recusa a se arrepender, então eu entrego nas mãos do Senhor Jesus. Essa é a atitude que nós temos aqui. Nós fomos diante dessa pessoa e confrontamos ela no erro que ela está cometendo, e ela se recusa a se arrepender, aí nós devemos deixar aquela pessoa entregue nas mãos do Senhor Jesus. Tem uma coisa interessante que Paulo faz, e nós aprendemos aqui no estudo de 1 Coríntios, no capítulo 5, tem um homem adulterando com a própria madrasta, e os líderes da igreja de Corinto não fizeram nada. O cara está
vivendo na prática do adultério com a madrasta no meio da igreja, e os líderes da igreja de Corinto não fizeram nada. E Paulo vai dar uma palavra categórica dizendo: esse homem tem que ser tirado do meio de vocês. E ele tem que ser entregue a Satanás. Olha o que ele faz, irmão. Pois não, irmã? Evita, né? Afasta-se dessa pessoa. Ela está se recusando a ter atitude de arrependimento. E no exemplo de Paulo, em 1 Coríntios 5, é alguém que está vivendo deliberadamente na prática do pecado e nem tem consciência do que está fazendo, e a liderança, a igreja, o povo de Deus não fez nada no meio dessa situação. Tem que ter, irmãos, esse tipo de julgamento, mas julgamento, como eu tenho dito aqui, com amor, para ajudar essas pessoas a serem restabelecidas. O grande problema é que às vezes nós encontramos pessoas nos ambientes da igreja que elas querem que a igreja faça vista grossa diante do pecado que ela está cometendo. Eu só fico nessa igreja se não mexer com o meu problema. Queridos irmãos, Deus mexe com os nossos problemas a todo momento. Você sabe por que Deus mexe? Porque Ele quer remover cada dia mais a presença do câncer do pecado nas nossas vidas, para nos ensinar a viver uma vida com alegria genuína e verdadeira. Pessoas estão pensando que viver no pecado vai lhe trazer alegria, vai lhe trazer satisfação, mas Jesus vai dizer para nós que se o Filho nos libertar, aí então nós seremos livres. Ele quer cortar a corda do pecado, aquilo que está me prendendo, aquilo que está me sugando, e às vezes pode ser que Ele está usando alguém do nosso meio, irmãos nossos, para nos ajudar nessa tarefa, com amor, a serem restabelecidos na comunhão com Cristo. Então nós temos aqui irmãos. Se formos fazer isso, temos que fazer com espírito de brandura, com mansidão, e cuidando para que nós também não sejamos pegos nisso. Quando é um herege, repreende 2 vezes, não quer dar ouvido, é alguém que se recusa a se arrepender do erro e do pecado, afasta-se dele. E a terceira pessoa aqui é a atitude de um ímpio, e aqui nós vamos concluir a mensagem nessa noite. Quando você chega aqui nessa questão, eu não sei se os irmãos já tiveram esse tipo de experiência, mas alguém de vocês já tentou chamar a atenção de um ímpio, de alguém que não é cristão, para seguir um valor que é cristão? Por exemplo, assim, você olha para a situação da vida dessa pessoa e ela está vivendo uma vida de adultério, de fornicação, e você vai lá e fala para essa pessoa: o que você está fazendo é errado diante de Deus. O que ela vai dizer para você? Quem arrisca aí? Um colega, uma colega de trabalho, você está cometendo prostituição, você está vivendo em imoralidade, você não pode viver assim. O que essa pessoa vai dizer para você? Quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quiser. Você não paga as minhas contas. Eu gosto desse filme que é bem expressivo, mas A Prova de Fogo. Quem assistiu A Prova de Fogo, irmãos? Tem um momento lá que a mulher está em crise no casamento, e ela começa a flertar, pecando lá com o médico. E um dia uma colega de trabalho cristã senta com ela e começa a conversar com ela e tal. E conversando com ela, aquela senhora que está conversando com essa moça diz para ela assim: entra nos assuntos ali e tal, eu tenho visto que você tem andado com esse médico e tal, meu casamento e tal, está meio ruim, não sei o quê. E a mulher diz uma coisa para ela que é bem direta e objetiva, que ela diz assim: olha, esse rapaz está de alguma forma tentando seduzir você enquanto você está casada. O que te faz imaginar que se um dia você chegasse a se casar com ele, ele não faria a mesma coisa agora com outra pessoa estando casado com você? Não sei se vocês lembram dessa parte. E a menina já corta a conversa dizendo assim: não, acho que está se intrometendo na minha vida e não sei o quê, e já cai fora, quer ir embora. Jesus vai ensinar para nós aqui no versículo de número 6, ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem vocês com os pés, e aqueles, os cães, voltando, os estraçalhem vocês. Vamos só tentar entender aqui, quem eram os cães na época de Jesus, irmão? Não tinha cão doméstico na época de Jesus, era tudo carnicento. Era bicho carnicento. Os estudiosos dizem que os cachorros na época de Jesus, eles rosnavam para as pessoas que passavam, e rosnava até para as pessoas que davam comida para ele. Você imagina o bicho, você está dando comida para ele, está rosnando para você. De tão carnicento que o bicho era naquela época, era comedor de lixo. E os porcos aqui, olha a figura que é utilizada. Pérola é alguma coisa, cara. Alguém tem pérola aí, irmãos? Às vezes tem alguns que tem um colarzinho com uma pérola, uma bolinha ali, mas é
tudo paraguaixa, né? Alguns podem ser que tenham um negócio original, né? Tudo bem. Mas uma pérola de grande valor, ela é caríssima. Então você imagina pegar uma pérola caríssima e colocar para porco comer. Não tem nem lógica isso aqui. Por quê? Porque aqui está sendo dito que se alguém pega as coisas sagradas do templo e coloca para um cachorro comer, isso é quase como uma profanação na antiga aliança. Ou pegar e dar uma pérola de alto valor para um porco, o porco não sabe discernir. Não sei se você vê aqueles desenhinhos de criança lá do Baby, o porquinho lá, eles lavam aquele bichinho e tal, parece até bonito, mas se tentar lavar um porco, irmãos, ele vai voltar para o chiqueiro que é próprio dele, é da natureza dele, está dentro do chiqueiro. Então, Jesus está dizendo algo aqui, que ele está pegando e dizendo para todos nós, cuidado de pegar os valores teus, que você vive dentro do reino de Deus, e colocar para outras pessoas do lado de fora, elas vão tratar aquilo como algo banal e irrelevante. Imagine hoje, e eu quero reforçar isso aqui dentro da nossa igreja, no meio dos nossos jovens e de adolescentes, uma geração que acha que tem que se casar depois de ter experimentado 300 pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que o caminho que Deus deseja de nós é o caminho da pureza. Imagine se chegar hoje, um jovem crente, dentro de uma faculdade, e abrir a boca e dizer assim, olha, o meu objetivo é casar virgem. O que vão dizer para ele dentro da faculdade? Você está ficando doido. Uma jovem dizer esse tipo de coisa, você está ficando doida. Mas é o senso de pureza de alguém que está guardando o seu corpo para aquele ou para aquela que será o seu cônjuge. E eu oro a Deus por uma geração de jovens e de adolescentes que digam, Senhor, o meu corpo te pertence. E eu só vou colocar o meu corpo, Senhor, diante de alguém, quando for o meu cônjuge, o meu marido e a minha esposa. Deus deseja de nós pureza, Deus quer de nós essa pureza. Só que você imagine um jovem fazendo isso dentro da faculdade, dizendo, eu vou me preservar, eu vou me manter casto, eu vou me manter virgem, para poder me entregar para minha esposa ou para o meu esposo, quando eu me casar. Alguém ouvindo isso vai tratar como cachorro as coisas sagradas, vai tratar como porco as pérolas. É por isso que nós temos que ter cuidado com os valores de Cristo, os valores do reino. Os valores do reino são para aqueles que entraram dentro do reino. Não adianta eu tentar converter alguém aos valores morais do reino de Deus sem que o coração dele seja transformado. É igual um dia, eu já contei para os irmãos aqui, que um casal na outra igreja onde eu pastoreava chegou, não congregava ali, não congregava em lugar nenhum, só veio para poder trazer um par de alianças e disse assim, pastor, pode orar por essas alianças? Aqui, vocês sempre me traz estranheza, irmãos, isso é contrário, nós já estudamos isso aqui na escola dominical, ungir caixa, ungir microfone, ungir celular, ungir Bíblia. Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. A unção Deus coloca sobre pessoas, não sobre coisas. É a cadeira ungida, uma câmera ungida, não é ungida, é uma câmera, é uma cadeira, é um copo, né? Deus unge pessoas. E nós somos ungidos, né? Nós somos cristãos, a palavra cristão significa ungidos. Ou alguém tem dúvida aí, dizendo, não, o fulano é mais ungido do que eu. Todos nós, a palavra cristãos significa ungido, nós somos ungidos por Cristo. Nós somos dele, propriedade do Senhor Jesus. E aquele casal chegou ali com as duas alianças, partinho de aliança, e disse assim, pode orar? Eu falei, eu até posso orar, mas eu vou ter que dizer algo para vocês. E diante da congregação, eu disse aquilo como um apelo ao coração deles. Eu disse, olha gente, eu vou dizer sinceramente para vocês, eu vou orar por vocês e não pelas alianças. Porque as alianças não vai se tornar algo mágico que quando vocês colocarem no dedo o casamento de vocês vai mudar. O casamento de vocês só vai mudar quando Jesus Cristo entrar no coração de cada um de vocês. Aí então vocês vão experimentar um casamento segundo a vontade de Deus e cheio de bênçãos. E aqui é o ponto que nós precisamos entender. Os irmãos que estão em erro precisam ser julgados? Sim, eles precisam ser confrontados no seu erro. Os hereges devem ser julgados, pessoas que saem do nosso meio, que estavam aqui congregando e saíram e agora começam a falar um monte de heresia, um monte de besteira, ou quer viver no pecado, sim, mas aprendemos aqui, conforme Tito capítulo 3, repreende uma ou duas vezes, se recusar, evitam. As pessoas de fora, antes de expor a elas qualquer valor do reino, tentando julgar a conduta delas, Jesus está nos ensinando a primeiramente falar do evangelho a essas pessoas, anunciar o evangelho a essas pessoas e depois que receberem Jesus Cristo no seu coração, passarem a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Amém, irmãos? Eu queria finalizar aqui com uma seguinte proposição. O problema não é julgar. Não é julgar as pessoas, mas julgar sem antes fazermos uma análise no nosso próprio coração. Há uma passagem aqui que eu achei muito interessante,
na Bíblia de Estudo da Reforma, que diz assim, e eu encerro com isso aqui. Uma das coisas mais difíceis para um cristão é falar uma coisa, algo ao seu irmão a respeito de algo particular, uma falta que ele cometeu. É difícil falar com o irmão dessa forma, corrigindo. Isso é especialmente difícil dentro de uma família ou dentro de uma congregação. Jesus estabelece uma regra básica que precisa ser observada. Em primeiro lugar, examine o seu próprio coração. Tem algo que precisa ser julgado. Antes de julgar aquela causa, julgue o teu próprio coração primeiro. Se você não consegue admitir os seus próprios pecados e faltas, não pode apresentar uma ademoestação, chamar a atenção a outro cristão. Aquele que assume a tarefa de tirar o cisco do olho do irmão deve fazê-lo com sincero amor, profunda humildade e oração. E a oração é aquela ensinada por Jesus em Mateus 6,12. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu pergunto para você nessa noite, meus irmãos. Você é alguém que confronta o seu próprio coração diante de Deus? Que pede para que o Espírito Santo de Deus mostre o que tem dentro do teu próprio coração? Se você é essa pessoa, quando você precisar fazer um julgamento diante de alguma coisa, você precisa entender que você deve se colocar no lugar daquela pessoa e entender a situação que ela está passando e tentar ajudá-la com amor. O julgamento tem o seu lugar e o seu momento apropriado, e quando feito de maneira justa, refletida e em amor, pode livrar pessoas do caminho da perdição. Amém, meus irmãos? Eu termino com a mesma pergunta do início. Nós podemos julgar ou não podemos julgar? Existem vários ambientes que exigem de nós um senso crítico, não espírito crítico, aquela pessoa que é ácida e fica criticando todo mundo, mas o senso crítico, de analisar as circunstâncias e fazer valer a palavra de Deus, primeiro no meu coração e depois no coração de outras pessoas. Amém? Então curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nesta noite vem para confrontar, Senhor, o nosso coração e demonstrar para nós que muitas vezes nós podemos ou estar sendo pessoas que julgam de maneira cruel e refletir os outros, não estando dispostos a julgar o próprio coração, Senhor. Podemos ser pessoas que muitas vezes olham, Senhor, para as pessoas que estão diante de nós e julgamos-as, Senhor, de acordo com a nossa própria mentalidade e não conforme a palavra do Senhor, e não estamos dispostos a julgar o nosso próprio coração numa atitude hipócrita, Senhor. Ou podemos ser pessoas que, vendo a circunstância diante de si, fazem vista grossa e não querem ter dor de cabeça, e isto demonstra crueldade quando nós estamos diante de alguém que precisa de uma repreensão com amor para ser tirado do caminho da perdição. Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, discernimento, que o Senhor nos dê amor a cada dia para lidarmos uns com os outros, Senhor, e podemos ter liberdade de ajudar pessoas e livrá-las do caminho da perdição, Senhor, mas não segundo aquilo que nós achamos, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra nos chama a fazer, Senhor. Que o Senhor tome o nosso coração e nos conceda graça, Senhor, para que o nosso propósito seja amar e servir e conduzir pessoas, Senhor, ao reino eterno do Senhor, fazendo o Senhor por intermédio da instrução da Sua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?